A harmonia é uma das leis da natureza e sem ela não poderia haver energia organizada ou qualquer forma de vida. A saúde do corpo, assim como a da mente, é literalmente construída sobre o princípio da harmonia. A energia da vida começa a se desintegrar e a morte se aproxima quando os órgãos do corpo param de funcionar em harmonia. No momento em que cessa a harmonia na fonte de qualquer tipo de energia organizada, as unidades daquela energia são lançadas em um estado caótico de desordem e o poder torna-se neutro ou passivo. Essa verdade foi dita e repetida porque, a menos que se compreenda esse princípio e se aprenda a colocá-lo em prática, este capítulo sobre o Mastermind será inútil. Sucesso na vida, não importa o que se considere sucesso, é em grande parte uma questão de adaptação ao ambiente de tal maneira que produza harmonia entre o indivíduo e seu meio. O palácio de um rei fica menor que a choupana de um camponês se não houver harmonia entre as paredes. Por outro lado, a choupana de um camponês pode oferecer grande alegria se dentro dela reinar a harmonia. Sem perfeita harmonia, a astronomia seria tão inútil quanto o sexo dos anjos, pois estrelas e planetas colidiriam uns com os outros, e tudo estaria em um estado de caos e desordem. Sem harmonia não pode haver organização do conhecimento, pois o que é conhecimento organizado se não há harmonia dos fatos? Verdades e leis naturais? No momento em que a discórdia começa a se esgueirar pela porta da frente, a harmonia não floresce dentro da casa. O mesmo vale para uma sociedade empresarial ou para o movimento ordenado dos planetas. Se o leitor pensa que essa filosofia dá ênfase indevida à importância da harmonia, deve lembrar que falta de harmonia é a primeira, e muitas vezes a única e definitiva causa do fracasso. Não pode haver poesia, música ou oratória dignas de nota sem a presença da harmonia. Uma boa arquitetura é em larga medida uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é que um amontoado de material de construção, mais ou menos uma monstruosidade. Uma sólida gestão empresarial é construída sobre os alicerces da harmonia. Toda pessoa bem vestida é uma prova viva e um exemplo ambulante de harmonia. Com todas essas ilustrações cotidianas do importante papel da harmonia nas relações do mundo e no funcionamento do universo, como poderia uma pessoa inteligente deixar a harmonia de fora de seu principal objetivo definido de vida? O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células cerebrais, músculos e assim por diante. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços dos componentes do corpo também é uma pluralidade de energias sempre variáveis. Do nascimento até a morte, há uma luta contínua, que muitas vezes assume a natureza de franco combate, entre as forças mentais. Exemplo disso é a luta constante pela vida entre as forças e os desejos motivadores da mente humana, travada entre os impulsos do que é certo e do que é errado. Todo ser humano possui pelo menos duas personalidades distintas. Pelo menos 6 poderes diferentes podem ser encontrados numa única pessoa. Um dos trabalhos mais delicados do homem é harmonizar essas forças mentais para que possam ser organizadas e direcionadas à realização ordeira de um determinado objetivo. Sem o elemento da harmonia, ninguém pode se tornar um pensador preciso. O que é liderança? Não é à toa que os líderes têm tanta dificuldade em organizar grupos de pessoas para trabalhar sem atritos na realização de um objetivo. Cada indivíduo possui dentro de si forças difíceis de serem harmonizadas, mesmo quando ele se encontra num ambiente altamente favorável à harmonia. Se a química da mente de uma pessoa é tal que suas unidades mentais não podem se harmonizar facilmente, imagine o quanto é ainda mais difícil harmonizar um grupo de mentes para funcionarem como uma só. O líder que desenvolve e dirige com sucesso as energias de um grupo de mastermind deve ter tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento profundo da química da mente e a capacidade de se adaptar, num estado de perfeita circunspecção e harmonia, a circunstâncias que mudam rapidamente, sem demonstrar o menor sinal de perturbação. Quantas pessoas estão à altura dessas exigências? O líder de sucesso deve ter a capacidade de mudar a cor de sua mente como um camaleão, para se ajustar a qualquer circunstância referente à sua liderança. Além do mais, deve ter a capacidade de mudar de humor sem demonstrar o menor sinal de raiva ou descontrole. O líder de sucesso deve compreender os 17 princípios da ciência da realização pessoal e ser capaz de pôr em prática qualquer combinação dessas leis, conforme a situação exigir. Sem essa capacidade, nenhum líder consegue ser poderoso, sem poder, nenhum líder consegue durar muito. Já de há muito existe um equívoco geral sobre o significado da palavra educar.
Os dicionários não ajudam a eliminar o mal-entendido porque definem educar como o ato de compartilhar conhecimento. A palavra educar tem raiz na palavra latina educo, que significa desenvolver a partir de dentro, extrair, puxar para fora, crescer pelo uso. A natureza odeia toda forma de ociosidade. Ela só dá vida contínua aos elementos que estão em uso. Amarre um braço ou qualquer outra parte do corpo, tirando-o de uso, e ele logo irá atrofiar e perder a vida. Se fizer o contrário, usando o braço mais do que o normal, como um ferreiro que empunha uma marreta o dia inteiro, ele se fortalecerá, crescendo a partir de dentro. O poder surge do conhecimento organizado. Cresce dele mediante aplicação e uso. Uma pessoa pode se tornar uma enciclopédia ambulante sem possuir qualquer poder real. Esse conhecimento se torna poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Alguns dos homens mais instruídos do mundo possuem muito menos conhecimento geral do que alguns considerados tolos. A diferença é que aqueles colocam o conhecimento que possuem em uso, enquanto estes não o aplicam.